Nós vamos então já estar iniciando com uma oração para que Deus nos abençoe neste momento em que a igreja está se reunindo. Como nos diz o título desta live, Unidos em Oração. Queremos estar unidos em oração para que Deus esteja nos abençoando, rica e poderosamente. Pai bendito, em nome de Jesus, aqui nos colocamos em Tua presença, te louvamos e te bendizemos por este momento tão especial, quando nós podemos falar contigo através desta oração, quando nós podemos estar em Tua presença e entender os Teus planos para com as nossas vidas, para com a Tua igreja e para com a humanidade. Nós oramos, ó Pai, e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Quero colocar já em Tuas mãos todos esses irmãos que estão conectados conosco, que Tu sejas com cada um deles, que Tu sejas com o lar de cada um deles neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sejam abençoados os Teus filhos e suas famílias, e todos aqueles que estão ainda se conectando, estarão se conectando, que a Tua mão esteja sobre eles também. Eles recebam as Tuas ricas bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Eu vou ler um texto que está em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, que ele fala sobre Herodes perseguindo a igreja, em específico, perseguindo Tiago e Pedro, e a Tiago ele passa ao fio da espada, e Pedro ele não consegue fazer o mesmo. Vamos ver o que aconteceu aqui, segundo esse texto. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. A favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos vendo nesse texto a perseguição à igreja, onde Herodes prende o seu líder mais influente, que era Pedro, depois de ter matado o outro apóstolo Tiago. Quando Pedro ele vai para a prisão,
o que acontece? A igreja que tinha já percebido a morte de Tiago, agora então se levanta unida em oração para que não acontecesse de novo o que já havia acontecido. Para que Deus intervisse para que Pedro fosse liberto. Conforme o versículo 5 do texto que nós lemos, diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Incessante oração. Então foi esta incessante oração, ou esta oração fervorosa, que fez com que o anjo do Senhor fosse lá onde estava Pedro para então libertá-lo. Aleluia. E queridos, eu estava meditando nisto, e eu achei um fato muito interessante, a forma da atuação do anjo. Porque o anjo, ele entrou lá no cárcere e ele foi trabalhando de dentro para fora. Porque o natural seria trabalhar de fora para dentro. Ou seja, primeiro passar pelo portão de ferro, passar pela primeira sentinela, passar pela segunda, chegar então onde estava Pedro, com um soldado à direita e à esquerda, e livrá-lo das cadeias que o seguravam. Se alguém da igreja fosse lá para libertá-lo, certamente teria que fazer isso. Mas o anjo, ele fez ao contrário. Primeiro ele entra lá no interior daquela prisão. E chegando lá, ele toca em Pedro para que ele despertasse, e as cadeias caem das suas mãos. Depois ele segue com Pedro, passa por uma sentinela, passa por outra, até chegar no portão, que se abre automaticamente quando eles estão saindo. Então, eu vejo aqui Deus falando com a gente sobre a atuação do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele age em nossas vidas de dentro para fora. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós. E lá dentro de nós, no nosso espírito, na nossa alma, é que vai acontecendo o mover do Espírito Santo. Esse texto nos fala também sobre libertação. Libertação nossa, libertação da nossa família, libertação das pessoas da igreja e também libertação para pessoas de fora da igreja. Como é que Deus ele age? De dentro para fora. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da vida eterna. É de dentro para fora. Quando o Espírito Santo vem sobre nossas vidas, ele age de dentro para fora, age no nosso espírito. E então, isso vai passando para a nossa alma até alcançar o nosso corpo. De dentro para fora. Que nós aprendamos essa lição da igreja que fazia oração incessante. Que nós aprendamos essa lição de pedir a atuação de Deus. Porque a igreja podia tentar fazer um movimento fora da prisão, ou até mesmo, como eu falei, tentar passar pelo portão de ferro e até chegar onde estava Pedro. Mas não, eles foram orar. Orar. De dentro para fora quer dizer o agir de Deus. Quer dizer da forma de Deus, não da nossa forma.
Não devemos agir da nossa forma. Devemos agir na forma de Deus. E esse texto ele vem nos falar sobre a nossa vida, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz para quem? Para quem está lendo e nela crendo. Assim como a igreja orava incessantemente em favor de Pedro, que precisava ser liberto daquela prisão, hoje nós como igreja, nós temos que orar também incessantemente em favor de pessoas da nossa igreja e pessoas também que nós conhecemos e todos aqueles que nós soubermos de sua existência, para que o Espírito de Deus venha trabalhar em suas vidas. Queridos, nós nesse período de pandemia, precisamos orar por pessoas que estão aprisionadas por causa de terem contraído essa doença Covid, por causa de pessoas que estão sem poder trabalhar por causa desta pandemia. Elas estão em uma prisão, não podem trabalhar. Elas estão em uma prisão, estão adoentadas. Hoje mesmo eu recebi um pedido de oração de um parente de uma irmã de nossa igreja que estava no hospital, mas está no corredor, porque não tem vaga para ela no hospital, ou seja, para entrar num quarto, para receber o oxigênio, para receber um cuidado intensivo. Está aguardando uma vaga. E esta é uma das muitas pessoas que estão aguardando vaga. Eu também hoje, eu fui à panificadora comprar pães, e nesse caminho eu vi, né? Praticamente tudo está fechado e você sabe disso. E nisso eu falo financeiramente que muitas pessoas não estão podendo trabalhar. Muitos autônomos não podendo trabalhar, eles não têm dinheiro algum. Eles não trabalham em nenhuma empresa, eles trabalham por si só. E se por si só eles não podem trabalhar, ou se são microempresários, eles têm uma porta comercial que não pode se abrir, como que ele vai levar o pão para dentro da sua casa? Como que ele vai poder trabalhar? Porque as portas não podem se abrir. Eu não estou aqui culpando a prefeitura, nem o governo do estado, nem a nossa nação. Pelo contrário, nós temos que orar pela nossa prefeitura, orar pelo nosso governo estadual, orar pelo nosso governo federal, para que Deus os ajude, para que Deus lhes dê sabedoria, para que Deus lhes dê estratégias, para que haja condições desse país ter vacina suficiente para todas as pessoas. E nós temos 212 milhões de brasileiros. E nós estamos muito abaixo deste número com pessoas vacinadas. Precisamos orar, pedir as condições de Deus. E orar pelos que estão nos hospitais, que estão sofrendo nesses dias. Orar por pessoas que têm outros tipos de doença, que não podem ir para os hospitais por causa desta pandemia. Orar por você, para que seja protegido por Deus por causa desta pandemia, seja na questão da saúde, seja na questão financeira, seja na questão emocional, porque outra coisa que eu tenho percebido é as pessoas estão ficando doentes emocionalmente. Que o Espírito Santo possa consolar estas pessoas. E o que nós como igreja podemos fazer? Orar. Porque Pedro estava preso e a igreja orava incessantemente. E por causa da incessante oração da igreja, o Senhor Deus enviou um anjo
para estar com Pedro e livrá-lo daquela prisão. Ou seja, o milagre aconteceu porque a igreja estava em oração. Isto levou a mim e a minha esposa, pastora Josemara, a estarmos orando e nos levou a chamar a igreja do Senhor Jesus para estar orando também, porque nós precisamos orar e estar em incessante oração. E nós já marcamos para estar orando amanhã de novo, e na quarta-feira, e na quinta-feira, e na sexta-feira. No sábado e domingo nós temos os cultos online e estaremos orando através dos cultos. Então nós fechamos toda a semana, de segunda a sexta estaremos aqui orando. Eu estou na minha casa, juntamente com a minha esposa, estaremos orando. E você aí na sua casa, também eu peço que esteja orando, de segunda a sexta, às 10 horas da noite. No sábado e domingo, às 18h30, estaremos na igreja, num breve culto e orando nesse mesmo sentido, nesta mesma união em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A importância de oração. Nós vemos muitas igrejas se mobilizando e estão em oração, estão fazendo a parte deles. Nós também queremos fazer a nossa parte e estamos orando. Orando. Se você precisa de oração, escreva seu pedido de oração, que nós vamos estar colocando diante de Deus. E depois também, quando nós estivermos perto de dormir, vamos dobrar os joelhos e colocar todos os pedidos de oração nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então essa importância da oração, ela está ardendo em nosso coração. Né? Que arda no seu coração. E nos unamos na oração. Porque se nos unirmos em oração, Deus vai agir poderosamente. Os milagres vão acontecer. Desde pessoas que precisam de oração, até o livramento desta pandemia. Nós estaremos orando. E sabemos que Deus vai estar intervindo. Em nome de Jesus. Por que devemos orar, pastora? Glória a Deus. Eu achei que não ia deixar eu falar. Nós devemos estar em oração constante, né? Porque a situação, ela é grave. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores. A palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então nós devemos estar orando e meditando na palavra de Deus todos os dias. Nos enchemos da palavra de Deus. Porque as pessoas estão sendo bombardeadas com coisas ruins. Você abre o Facebook, só tem luto, coisas ruins, a qual vai nos deixando entristecidos. Mas a partir do momento que nós olhamos para a palavra de Deus e Ele diz que nós somos mais que vencedores, que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, isso nos dá esperança, isso nos traz alegria. Amém? E quando nós temos essa esperança, essa alegria, nós temos então a fé de estarmos colocando em oração a situação. Muitas vezes as pessoas olham e falam, não tem jeito mais, né? Só vê caos. Mas assim como a palavra diz que Deus ele tem os meios dele de trazer a vitória. Às vezes a gente espera a vitória da maneira humanamente olhando a situação. A gente vê, mas o caminho é esse, o caminho é aquele. Como o Jesus falou, temos que estar orando pelas autoridades, porque o que eles vão fazer numa situação dessa? Eles têm que ser guiados, têm que ser direcionados por Deus, porque só Deus sabe qual é a melhor forma. Qual é o escape? Então nós temos que estar atentos e colocando nas mãos de Deus as pessoas que estão aí no governo, que estão à frente do país, que estão à frente do estado, né? Da cidade, para que eles tenham a direção de Deus. Porque o que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles, né? Então temos que estar sendo um suporte em oração para eles também.
e orando uns pelos outros para que nós suportemos unidos em oração. Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus. Amém? Então, muitas vezes nós esquecemos de orar e focamos no que está acontecendo e ficamos alarmados e só comentamos, mas e oração? Né? Então, a oração vai trazer a vitória para nós, porque nós somos aquele povo que tem alguém maior do que tudo isso. Nosso Deus é maior que tudo isso. Então, nós devemos estar sim unidos, orando pela nossa igreja, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos países que estão passando por essa crise, por essa situação de pandemia, que não é infelizmente só aqui, né? Pelas outras cidades também, que a gente acompanha, eu nem gosto de acompanhar muito, né? Mas a gente acaba vendo que não é só aqui, que a situação está ficando difícil em todos os lugares. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós, né? Eu acho que Deus, quando Ele vê uma pessoa se colocando em oração por alguém, intercedendo, a mão de Deus se move realmente. Então, para onde nós iremos, né? Tem um salmo que fala, né? Elevo meus olhos para os montes, da onde vem o socorro? Né? O socorro vem do Senhor. Então, é com o Senhor que nós temos que batalhar. Amém? Não são com armas palpáveis, mas são com armas espirituais, porque são coisas que estão além do nosso alcance. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, Deus age de uma forma inexplicável, né? Como Jesus falou, podia ser de fora para dentro que fosse a ação, mas não, foi de dentro para fora, né? Porque Deus, Ele não faz as coisas no natural, na maneira que a gente vê, mas na forma que Ele entende que para que as pessoas entendam que foi Deus, para que não achem que a glória é de tal governo, de tal fulano. Não, é Deus que vai dar a vitória. Amém? E eu creio que é Deus que vai dar a vitória, né, nessa situação. Então, por isso nós devemos estar incessantemente orando. Estamos longe, mas nós podemos estar unidos em oração. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, Curitiba está em bandeira vermelha, mas a nossa bandeira é Jesus. O nosso Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E a nossa bandeira, ela é vermelha do sangue do Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui de partido político, eu estou falando do reino celestial. Do sangue de Jesus Cristo, levantemos essa bandeira e marchemos em nome do Senhor dos Exércitos. Oremos então. Pai bendito, em nome de Jesus, aqui colocamos, ó Senhor, diante de Ti essa oração, te louvando e te bendizendo, Senhor, por este momento tão especial, quando nós podemos nos reportar a Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos pela pessoa que Tu és. Nós Te louvamos pelas obras das Tuas mãos. E nós bem sabemos que Tu, Senhor Deus, estás assentado no trono, reinando de eternidade a eternidade. Durante a existência do homem na terra, sempre Tu estivestes reinando. E hoje ainda Tu continuas reinando. E amanhã Tu continuarás reinando. Aleluia! E isso, Senhor, nós dizemos porque entendemos que Tu reinando, tudo, Senhor, está debaixo do Teu controle. Tudo está debaixo da Tua administração. Tudo está debaixo, Senhor, da Tua autoridade. Tudo, Senhor, se faz debaixo de Ti. O nome de Jesus Cristo, através do qual oramos, está acima de tudo e de todos.
Não há um nome que esteja acima de Jesus Cristo, ou seja, não há um nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Não é o nome de um presidente, não é o nome de um governante, imperador, não é o nome de um governo, não é o nome de uma doença, de uma enfermidade. Não é nada que tenha, Senhor, na terra, debaixo da terra, ou mesmo nos céus, que seja maior do que Jesus Cristo. O seu nome quer dizer, Ele está acima de tudo e de todos. E em nome de Jesus Cristo, todas as coisas, elas são possíveis, segundo a santa palavra de Deus. E eu digo nesse momento, neste ano de 2021, como no ano de 2020, quando o mundo foi acometido desta pandemia do coronavírus, agora com algumas mutações, mas tudo isso está debaixo da mão poderosa de Deus, do controle de Deus, do reinado de Deus sobre todo este planeta. Este planeta é apenas o estrado dos pés do Senhor e tudo está no seu controle. Nossa vida está sob o controle de Deus. Nosso casamento está sob o controle de Deus, nossa família está sob o controle de Deus, a igreja que pertencemos está sob o controle de Deus, a cidade de onde somos, no nosso caso Curitiba, está sob o controle de Deus, a região metropolitana de Curitiba está sob o controle de Deus, a cidade de cada um que está conosco nesta oração está sob o controle de Deus, o estado a que pertence, o nosso, no caso, o estado do Paraná, está sob o controle de Deus, o nosso país está sob o controle de Deus, as nações deste mundo estão sob o controle de Deus, enfim, este planeta está sob o controle de Deus, nada escapa do seu controle. A palavra nos diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Nós sabemos que tudo que tem acontecido é pelo consentimento de Deus, é pela permissão de Deus. Mas agora então lembramos-nos quando a igreja estava orando em favor de Pedro, que estava naquele cárcere, e por causa da incessante oração dos irmãos unidos, foi que Deus enviou um anjo para intervir, porque Deus estava no controle de todas as coisas naquela época também. Pedro estava no cárcere, mas Deus estava reinando, e a igreja orou. Então Deus que está no controle, Deus que está no seu trono, que estende a sua mão, estendeu, e o anjo desceu e foi levar Pedro daquela prisão. Oh Deus querido, o rei que achava que iria matá-lo, muito em breve morreria comido por vermes, porque levantara-se contra Deus, não dará glórias a Deus. Ó Senhor, e nós aqui estamos dando glórias a Ti, e nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre nós, sobre esses que estão conosco nesta oração, sobre a Tua igreja, sobre os nossos governantes, prefeito de Curitiba, vereadores de Curitiba. Nós oramos pelo governador desse estado, ó Deus querido, pedimos também pelos nossos deputados estaduais, que Tu alcance Brasília também, Senhor, os políticos que lá estão, que tu sejas com eles, Pai, que Tu dês uma direção para que nós saiamos desse problema e possamos vencê-lo cientificamente também, em nome de Jesus, mas que por ora, Pai, a Tua mão esteja estendida
estendida e vidas sejam alcançadas nesta hora, vidas que estão nos ouvindo, vidas que precisam desta oração, em nome de Jesus, aqueles que estão com essa doença, aqueles que estão com Covid, seja em casa, seja no hospital, seja aguardando uma condição, porque estão nos corredores, alcance essas vidas, Pai, aqueles que têm parentes nessas situações, ó Deus, ouve suas orações, ouve os nomes que são citados agora diante de Ti nesta oração, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, toma nas Tuas mãos todos aqueles que estamos apresentando agora, cada um apresenta um nome, cada um apresenta alguns nomes diante de Ti, de pessoas que estão com Covid, ó Deus, que estão com suspeita de Covid, aqueles que estão internados, em nome de Jesus Cristo, protege aqueles que estão nos hospitais, que não estão com Covid, que estão por outros motivos, não permita, Senhor, que eles venham pegar também esse vírus, guarda-os, protege-os com a Tua mão estendida, debaixo do Teu sangue precioso, como nós dizemos, porque nós declaramos que estamos em bandeira vermelha do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que essas vidas sejam alcançadas, para que essas vidas sejam protegidas, sejam curadas em nome de Jesus, porque agora nós oramos e nós declaramos a palavra de Deus na ordem da evangelização, que diz que nós oraríamos sobre os enfermos e eles seriam curados. Por isso nós declaramos agora a cura divina àqueles que estão com essa doença, com essa enfermidade, que estão com Covid. Em nome de Jesus, cure-os, Pai, agora. Cure essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Cure, Senhor, ao redor deste planeta. Cura este planeta deste mal. Cura este planeta, Senhor, desta pandemia. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Ajuda também, Senhor, os profissionais da área de saúde. Ajuda também os profissionais da área, Senhor, militar, da área da polícia civil, da polícia municipal, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, Pai, este povo, ajuda aqueles, Pai, que estão com problemas por causa de falta de dinheiro, por falta de alimentos. Ajuda-os, Pai. Oh Deus, dá uma direção aos governos, dá uma direção às igrejas, dá uma direção aos empresários, aqueles que têm uma situação cômoda financeiramente. Põe nos seus corações, porque a Tua palavra diz que o coração do rei está nas Tuas mãos. Então, Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, haja, vai agindo agora, em nome de Jesus Cristo, para que haja uma mudança neste quadro. A partir de agora, Senhor, nós clamamos, porque nós unimos nossa oração com a oração de muitos outros irmãos, de muitas outras igrejas, neste Brasil afora. Ó Deus querido, ouve as nossas orações, as nossas súplicas, muitos orando em frente aos hospitais, muitos orando em frente às igrejas. Ó Senhor, ouve a oração do Teu povo espalhado por este planeta, em nome de Jesus, porque a palavra diz, muito pode a oração de um justo, ó Senhor, e diz também que quando 2 ou 3 se reunirem em oração, Tu ali estarias agindo. Deus, e nós não somos 2 ou 3, nós somos milhares de milhares, nós somos milhões de cristãos espalhados por esse planeta que temos orado. Eu sei que nesse mesmo momento, muitos outros grupos de oração estão acontecendo, grupos pequenos, grupos grandes, grupos internacionais, grupos através do Facebook, através do YouTube, muitos grupos, Senhor, de pessoas espalhadas pelas ruas, espalhadas geograficamente por este planeta. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve essas orações, em nome de Jesus Cristo, vem nos socorrer. Nós clamamos a Ti, como muitos clamaram na Tua palavra, como o próprio apóstolo Pedro, segundo o texto que nós lemos, um dia ele estava submergindo entre as águas e ele clamou misericórdia e o Senhor Jesus de pronto o socorreu. Faça isto, Pai, de pronto, socorre-nos.
socorre-nos, porque nós precisamos urgentemente do teu socorro. A quem iremos, ó Pai? Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Tu és aquele que pode todas as coisas, e o que nós pedimos é a bênção nesta situação, o livramento, e que Teu Espírito Santo venha consolar, fortalecer as emoções do povo, Pai, que tem sofrido, que muitos estão entrando em depressão, em tristeza profunda. Venha curar as emoções do Teu povo, meu Pai. Cura as nossas emoções, as emoções de cada um que está conosco, as emoções dos seus familiares, da Tua igreja, oh Deus, das pessoas que não são da igreja também, oh Deus, porque nós não fazemos uma oração só por nós, fazemos uma oração por todas as pessoas, porque Tu mandas o sol sobre todos, porque Tu amas a todos, porque Jesus Cristo deu a sua vida em resgate do mundo inteiro. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, Pai, nesta palavra em favor da humanidade, e nós como igreja aqui, Senhor, em Curitiba e em outros tantos lugares, estamos orando e clamando, e certamente a intervenção divina já está vindo e o poder de Deus já está se manifestando, ó Deus querido, porque há muitos planos ainda teus, ó Pai, em favor da Tua igreja na terra. Por isso ainda há muito tempo de vida, assim como Pedro, aquele não era o seu dia de morte, ele não ia morrer ali ao fio da espada. Havia muitas promessas em sua vida, havia muitas promessas para a igreja no seu tempo, e por isso ela prosseguiu mesmo com perseguição de Herodes, mesmo com a dispersão. A igreja prosseguiu e a igreja cresceu, e o apóstolo Pedro estava dormindo, porque ele sabia que o Senhor era com ele sabia que havia coisas a serem cumpridas através de sua vida, como Jesus Cristo mesmo havia lhe falado, e a igreja vai prosseguir, porque tem planos de Deus para a igreja, tem coisas para nós fazermos acontecer ainda. Eu digo isso por minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela igreja da qual nós estamos cuidando espiritualmente, como pastores, como apóstolos, em nome de Jesus Cristo. Pai, tome nas Tuas mãos, ó Pai, essas situações nós entregamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Que nós sempre quando formos orar também estejamos colocando as famílias que têm perdido tantos entes queridos, né? Que o Senhor venha ser o consolo. Semana que passou, fiquei sabendo de uma família que perdeu o pai, a mãe e o filho. Quer dizer, teve irmãos que perderam de uma vez só, né? Seu pai, sua mãe e seu irmão. Então, imagine a tristeza, né? Nós precisamos, como igreja, também orar para que o Senhor seja o consolo nessas vidas, para que o Senhor venha sarar os corações, né? Que Deus venha restaurar, né, o coração das pessoas, para que elas não caiam em depressão, para que elas encontrem na palavra do Senhor, encontrem no Senhor um motivo para erguer a cabeça e continuar batalhando, né, orando até que o Senhor acalme essa tempestade, né? Eu creio que estamos como igreja, como pessoas, estamos passando por uma tempestade, que o Senhor esteja então nos fortalecendo, consolando, dando sempre uma palavra de renovo, de consolo para aqueles que estão perdendo, né, seus familiares, que em nome de Jesus essas mortes cessem, né, que as pessoas possam ser curadas, se não por uma intervenção de vacina, de uma medicação, mas pelo poder de Deus, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Desejo a todos uma boa noite. Estamos sempre em oração, orando pelos irmãos, que os irmãos estejam passando. Não deu tempo da gente anotar muitos pedidos que foram ali colocados, mas amanhã eu trago, né, uma canetinha, porque passa muito rápido, a gente não pode voltar para achar o pedido. Mas amanhã eu vou estar anotando, e você quer, envie para nós, no particular para nós, o seu pedido, e nós vamos estar orando sim.
E que vocês também contem as bênçãos, amém? Que a gente sabe que no meio das lutas tem vitória, mas às vezes elas ficam ofuscadas por causa da luta. Mas mandem os testemunhos, contem as bênçãos que vocês ficam sabendo, porque nós sabemos que Deus, Ele está no trono e Ele tem reinado e Ele tem feito seus milagres, amém? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe vocês e que o seu descanso seja abençoado por Deus, amém? Amém, glórias a Deus. Beijo. Você que está ao vivo conosco, se você não deixou ainda o pedido de oração, escreva seu pedido de oração e depois mais tarde vamos estar orando, pode ainda estar escrevendo, mesmo quando essa live já tiver sido encerrada, você pode encaminhar os seus pedidos de oração, né? Você que está vendo esta live gravada, faça o pedido de oração, né? E nós vamos estar colocando diante de Deus também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós vamos estar encerrando já, como disse já a minha esposa pastora, né, Josimara, agradecidos a Deus por esse momento tão especial, onde pudemos estar juntos como igreja, orando, onde Deus tem ligado esta nossa oração nos céus, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, nessa fé, segundo a sua palavra. Louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Fica com Deus, Deus te abençoe poderosamente.